A gente não está falando do, todo respeito, o nosso querido Santos Futebol Clube? Não, calma. Está numa draga danada financeira, está se recuperando, tem um trabalho ali, está numa dificuldade e tal. A gente não está falando aqui, e eu estou pegando clubes grandes como parâmetro, tá? O São Paulo, que tem uma dívida muito alta também, Rogério Ceni já falou, não dá para fazer grandes contratações, etc. e tal, que está tentando se readequar financeiramente. Peguei os dois exemplos de grandes aqui de São Paulo, né? Ali com irmãos ali do Palmeiras, tal, para não falar que vou pegar time com mais dificuldades. Falando de clubes grandes, que estão com dificuldades financeiras. Está falando do Palmeiras, que tem uma saúde financeira, claro, tem que continuar sendo bem administrado, tem né? dívida, mas está bem organizado e tal. Até o Flamengo tem, é bom ponto. Exatamente. Mas será que este clube, será que esta presidente não tem como fazer uma reposição à altura das duas peças que saíram? Vai fazer, tem. Então, tem e vai fazer. Mas por que está demorando tanto? Esse é o problema. Ela falou. Eu acredito, dentro do Palmeiras acredito, as condições vão acontecer. O problema que tu tocou é essa. É por que ainda não foram feitas, né? E aí a explicação, lá dentro deve ter explicação. Ou por fluxo de caixa, pode ser, mas, pô, tu tem um contrato do Hendrick com o Real Madrid. Claro. Tu tem Mas eu não tô nem contando isso, Prato, que esse dinheiro não pingou ainda. Danilo, Hendrick e tal. É que eu acho que o tempo da diretoria também é diferente do tempo do torcedor ansioso. Exatamente. Tem um pouco disso também. Mas, o Pedro, a gente já falou aqui que esse jogador, a gente já sabe, o Gustavo Scarpa, a gente já sabia que ia sair, já estava desde o ano passado, aí trouxeram o Tabata e tal. Mas, assim, o Danilo não estava certo, mas a gente já sabia que poderia sair, que era uma peça que poderia ser negociada, entendeu? Então a gente não está falando que os caras saíram ontem, agora tem que resolver para amanhã. Esse é o problema. É bom frisar, esse nome não chegou ainda. Tem um espaço. Esse é o foi problema. definido e negociado. Então, mas tinha falado do Jean Lucas, tinha falado do Matheus Henrique. A informação que se tem hoje, até estava vendo agora há pouco no Sport Center, mandei até mensagem para o Pascoal aqui, o Praz pode até falar, é que já não são mais os dois. O Matheus Henrique foi sondado, mas não evoluiu para a proposta. Mas quem é? Não fizeram a proposta. Sendo que o Abel, inclusive, falou tem que vir para resolver. E aí a gente tá falando. Aí eu vou fazer o advogado do diabo aqui também. É claro que nós estamos aqui dando uma visão mais fria da coisa. Torcedor ansioso. Claro, o torcedor deve ter revoltado que a gente está pedindo. Chita tá doido aqui. Tá passando pano, viu? O que acontece? Vocês são tudo passapano, uma vergonha. Tá louco aqui, tá louco. Aí contrata rápido também um nome qualquer para dar uma resposta e não é aquilo que encaixa exatamente o que pede. Aí a gente vai sentar aqui e falar também, com pré... Eu me considero um cara bem ponderado. Sempre fui muito ponderado. O Prado sempre fala isso. Considera isso uma qualidade, Prado? Não necessariamente ser muito ponderado é uma grande qualidade. Na minha vida, a minha ponderação me ajudou sempre muito mais do que... O Prado que não é ponderado toma mais na cabeça. Até eu que sou ponderado... Paciente. Também me incomoda, não incomoda, eu questiono esse tempo que está se levando para contratar, porque é em cima do que o William falou. O Scarpa, desde o meio do ano, já se sabia. Ele já tinha pré-contrato, foi até noticiado. E o Danilo, de certa forma, também. E o Danilo também. Então, quer dizer, o que está pegando é isso. O porquê da demora. Eles devem ter os motivos deles. Negociação difícil, mercado... Aí entra tudo. Mas, sem dúvida nenhuma, o que está pegando é isso. Porque vai chegar jogador. Chegar jogador, vai ser contratado jogador bom. O problema é o tempo. E para mim não adianta. O gramado do vizinho sempre vai impactar na Flamengo? Mas é isso. O Flamengo contratou, o Atlético trouxe gente, o Grêmio trouxe um Luiz Soares, independente de posição. O meu início de ano... O Corinthians não tá o Corinthians com o Alberto foi lá. Confirmou. Maicon também. Fica. Então, assim, isso impacta. É, que o Santos contratou o Speed Mendonça. Não, para entrar também. Ele não falou. É que eu acho que isso não está impactando tanto. Mas tudo bem, eu entendo você. Está impactando, sim. Eu admiro também o esforço de vocês dois sempre entrarem. Está trazendo um impacto, sim, negativo, debate. Por enquanto. Mas aí você olha para a grama do vizinho, está crescendo, está cortada, está bem aparado. E o vizinho agora, para falar, é o Flamengo. E aí a sua, não pode ser até um Corinthians quando compra, pode ser até um Luiz Soares do Grêmio. Aí você olha para a sua, o começo do ano, porque não adianta, não é bem mais cortada que a dos outros. Calma, esse que é o negócio. Mas não é análise ponderada de torcedor, Rafael. Eu não estou falando de torcedor apenas. O meu time é bom, foi brasileiro, mas eu perdi peça. O que aconteceu? O cenário é diferente. O Palmeiras nunca virou uma temporada sob o comando do Abel perdendo titulares. Perdeu 2 agora. Ainda não conseguiu repor. Aí fica aquela coisa ali. Não, mas a Leila falou que vai contratar. Aí entendo a situação do Praz. Mas está demorando, já não estava mapeado. Será que já não tinha um nome? Se você tem dinheiro, quando você chega no mercado com dinheiro,
e sabendo o que você quer. É mais rápido do que você contar a moedinha, não sabe se tem promoção, se alguém vai te ajudar. Sabem que a presidente tem dinheiro, que o clube acabou de vender um por 400 milhões também, os caras... Se eu sou do outro time, eu ia falar. Claro, a gente entende a ansiedade do torcedor, não sei se insatisfação, mas o torcedor fica muito... Toda hora vai atualizando ali, será que não contratou, será que não vai contratar? Agora, a gente não sabe, o Praz ponderou agora muito bem em relação à negociação. Às vezes o mercado leva de uma maneira, mesmo com o nome mapeado e procurado. Depois das vendas, opa, esse tem dinheiro, é outra maneira de olhar. Tem dinheiro, vale precisa. 10, vira 50. Tem dinheiro, 50, precisa, tá querendo. Vira 100. A gente não pode perder de vista que essa gestão, antes da Leila e com a Leila também, é uma gestão extremamente vencedora. A gente pode questionar a maneira que chegou, a maneira que contrata, a maneira que jogou, deixou de jogar. Agora, é o time que ganhou 2 Libertadores no mesmo ano, uma delas já com a Leila Pereira como presidente, ganhou o último Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil de ganhar e jogar, que o Palmeiras sobrou na competição, tem conquistado títulos à torto e direito, isso também tem que entrar na conta. Eu entendo quando o palmeirense muitas vezes vai olhar e fala o seguinte, poxa, o Flamengo trouxe o Gerson, o Atlético contratou o Paulinho, tirou o Edenilson do Inter, levou o Patrick do São Paulo, tudo bem. Agora, esses outros times estavam no estágio que o Palmeiras estava? Tem isso também que tem que ter. Ó, falar uma coisa aqui, ó. Companheiro aqui me manda a informação. Companheiro tem nome? Companheiro. Ele é calabresa, se eu puder citar o companheiro, eu cito. Não, é melhor não. Aqui, ele tem sangue calabrês. Posso citar? Tem. Eu sei quem é. Tem. E olha, vou falar uma coisa, viu? É especialista em linguiça. É, né? É, eu sei. Especialista. O homem capricha. Capricha mesmo. O negócio é o seguinte aqui, ó. Não é o Lira, né? Não é o Lira, não é. Seu Lira é torcedor do Santos, torcedor do Peixe. Amigo do Prats, o Prats conhece bem. Gostoso com a situação. É que o Lira tá levando uma vida muito dura. Falou que torcedor do Santos, é uma dureza torcer pro Santos, tá complicado. Primeiro, a situação está desgastando a imagem da Leila tanto dentro como fora do clube. Tem muita gente que a apoiou e que se sente abandonada e critica internamente as posturas da presidente muito personalista e autossuficiente. Esse amigo aí, é o coração dele digitando na ponta do dedo? Informação, aqui é informação. De bastidor. Informação. Amigo aqui é informação, né? Outra coisa. Segundo, está conversando com o empresário do Matheus Henrique há pelo menos 2 semanas. Falou que não tem proposta, né, Prats? A informação que eu tenho é que não tem proposta, só sondagem. Né? Então, só conversa. É isso que bate. Conversa é uma coisa, proposta é outra. Verdade. Porque o Prats conversa é brincadeira. Terceiro, toma café. Depois de muito ouvir da imprensa que ele não é primeiro volante, travaram o negócio. Pô, calma. Aqui, ó, informação, tá vindo aqui, ó. Essa imprensa. Descobriram pela imprensa. Pela imprensa. É isso. Vem pra direita, vem pro meio. Quarto, Matheus fez o possível para voltar ao Brasil conversando com os dirigentes da Itália. Quinto, Wallace, ex-Grêmio, lembram dele, né? Sim. Passa a ser a primeira opção. Esse aí é dos mais lembrados quando algum time está atrás de volante também. Todo mundo lembra do Wallace. Sexto, com Jean Lucas não houve conversa mais longa. O Mônaco pediu 10 milhões de euros. Sétimo, a torcida não acredita na Leila exatamente por ela não cumprir o que promete. Palavra de um dirigente da torcida. Olha, informado, hein? A gente tem um trecho aqui de falar que a Leila não cumpre o que promete. O Marcel já falou, Ira, joga aí o trecho aí da... Marcel tá meio emocionado. Ele tá meio... Falei que era pra começar mesclando Palmeiras e Flamengo. A gente vai falar do Flamengo também e tal, mas ele tá aqui no meu ponto falando, não, só Palmeiras agora é a Leila. Falou só Palmeiras. Exatamente. O nosso He-Man, o Wilson, tá, cara, tem ovelha, cantor, tá parecendo todo mundo. He-Man é bom, hein? Vamos jogar aí o trecho. Vamos lá, Marcelo, vamos jogar aí o trechinho da Leila, vamos lá. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas eu estou preparada. Estou preparada para fazer o melhor para o nosso clube. Podem acreditar. Tantas conquistas já no primeiro ano, é uma coisa muito diferente, muito especial. Eu só tenho a agradecer esse elenco maravilhoso e a todos que proporcionaram uma festa maravilhosa. Parabéns, torcida. Vocês são demais.
futebol se faz com investimento. O Palmeiras está sempre de olho no mercado. O Palmeiras vai repor essas peças. O torcedor pode ficar tranquilo. Tranquilizar o nosso torcedor, entendeu? Que terão excelentes notícias o mais breve possível. Nesse primeiro semestre? Claro que sim. Tem que ser. Você sabia dessa, filha? Quem? O Chita tava filmando Chita, lá. é verdade. Por isso que ele tá fazendo questão, até porque ele falou, tem imagens... Não que ele tenha cantado, ele registrou jornalisticamente. Ele registrou jornalisticamente, ele vai lá registrar, como ele faz com outros clubes. Vai no Corinthians, vai no São Paulo. Eu não sei se ele batucou, cantar ele não cantou não, parece. Cantar, ele tava pintando o cabelo nesse momento ali. Não bonito, tava, ficou bonito. Ficou uma graça. E ele disse que ele vai ficar... Cruzei com ele na cantina. Você tava ligando o nome da pessoa, né, Pá? E o que você achou? Você não tava ligando o nome da pessoa, é isso? Eu ainda falei, só Chita verde pra cá, Chita verde pra lá. Quem que é o Chita verde? E agora? Só pelo final de semana ele não, vai ficar ainda um tempo. Eu falei, tá, né? Falou que vai emendar no carnaval, que tá com um clima meio carnavalesco, depois ele mexe. Mas aí, ó, mudou ou não mudou da Leila patrocinadora pra Leila presidente? Então, William, mas a grande mudança que a gente reparou foi nessas últimas semanas. Até o time campeão brasileiro, eu pelo menos não vi assim uma grande mudança ou algo muito direcionado para ela. Não estou falando internamente, como nosso companheiro aí informou. Em relação a problemas internos, olha, não cumpriu o que prometeu, se isolou, muito personalista, porque tudo isso, William, política de clube mexe muito com a vaidade das pessoas, obviamente. Então tem um conselheiro que tem lá muito tempo de clube, às vezes tinha um contato com a Leila Pereira, candidata ou conselheira. Quando ela virou presidente, é um outro tipo de contato. A conselheira. A conselheira. Então, o que acontece? O que a gente viu foi que nessas últimas semanas o volume foi aumentando. Agora, o que motivou esse volume mais alto, se foi algum tipo de relação cortada, se foi algo que ela falou que desagradou, se foi insatisfação interna com ela, o que motivou... Não, acho que tudo entra nesse caldeirão aí, Prati. Tudo entra. Você tocou no assunto ali, a questão ali que é fogo, esse negócio de dizer que é ela centraliza demais. Sim, centraliza demais, a informação que chega aqui. Vocês lembram 13, 14, 15, na gestão do Paulo Nobre? Que era cantado no estádio também? O Paulo Nobre, não sei o quê, o meu Palmeiras não precisa de você, não sei o quê. Tipo assim, vou brincar de presente. Ele tomou algumas decisões dentro do clube que eu não sei as decisões que a Leila tomou. Foram personalistas, eu não sei as decisões que a Leila tomou porque eu não estou lá dentro. Eu saí em 2019, no fim de 2019, era o Maurício presidente ainda. Sim. Ela entrou em 22, né? Isso. Ano passado. Então eu não trabalhei com ela, não conheço a Leila como presidente. Mas são situações muito parecidas, viu? Muito parecidas mesmo. Muito parecidas em termos de protesto. São decisões pouco populares, nem populares. A diferença é que quando o Paulo... É que a Leila estava dando dinheiro... Estava negociando, né? Estava colocando lá o patrocínio dela, enquanto patrocinadora mesmo do clube. O Paulo Nobre, quando chegou, era um outro momento, né? Era um momento do Palmeiras Série B, e tal. E ele coloca dinheiro do bolso com juros módicos. E aí o Palmeiras paga também o Paulo Nobre, com juros assim muito abaixo do mercado, e ele dá aquela alavancada. Tem conflito organizado também? Exato, tem conflito. O que a Leila tem conflito agora, mas antes, que a gente estava falando, outro perfil. E muito do que o Palmeiras vira, a potência que o Palmeiras vira, muito tem da gestão Paulo Nobre. Mas lógico. E a medida impopular que você rompe ou tem algum tipo de celeuma ruído organizada, ela vai acontecer. Quem não garante que uma medida impopular da Leila, de frear, de segurar, de pensar, de repensar investimento, sabe, eu acho que assim, é muito delicado porque é o passional. Tem ansiedade do torcedor. O Pratos coloca isso no primeiro comentário dele, se não me engano. É ansiedade ou é uma visão fria de que tem que reclamar porque a gestão é péssima? Não dá para cravar que a gestão da Leila é péssima. O Palmeiras não é um clube de gestão péssima hoje, só que tem ansiedade do torcedor. Só que eu acho que nem sempre essa ansiedade, com todo o respeito que merece a manifestação do torcedor, ela tem que ser colocada à frente da pauta do tipo, não, é isso aí mesmo, não tá bom, tem que trocar, contrata logo. Imagina se a gente for começar a se pautar pela arquibancada. Não. Mas só um negócio que eu acho importante, William, que você perguntou aqui mais cedo,
Isso, para mim, não entra em campo no sábado. Tá. Para mim também não. Para mim, não entra em campo no sábado. A questão, ela tá muito focada no Leila, no Crefisa, no Leila patrocinadora com Leila presidente, né? Situação da organizada, a torcida como um todo reclamando da presidente. Eu não vi ninguém reclamando, por exemplo, do substituto do Danilo, eu não vi ninguém reclamando, por exemplo, do... Eu acho que o que acontece sabe aquele fogo baixo ali que você deixa? Se o resultado não vem no sábado, já não veio no clássico, não tem uma campanha sólida no Paulista, aí talvez você comece a apontar dedo, mas por enquanto, nesse momento, eu não vejo que o problema é diretoria, não vejo que o problema, no caso, desculpa, é a torcida apontando dedo para jogador. O jogador está ciente disso, o jogador está observando, só que ele sabe que o problema é com a Leila. Então, o problema com a Leila é a diretoria, não é com ele. Pedro, te falar uma coisa. Entrando em campo. Toda a ponderação que está sendo feita, ok, mas eu vou te falar uma coisa. Você acha que entra? Enquanto não vier a resposta da diretoria com relação a contratações... vai ficar ali. Vai ficar ali. Vai. E se o Palmeiras... Isso aí vai parar ou vai continuar? Depende. Quem? Mas aí dá uma resposta. Não pode ser uma resposta de qualquer jeito, mas você tem uma resposta. Agora, se o Palmeiras conseguir ir se acertando e tal... mesmo sem grandes contratações e tal. Sabe o que vai acontecer na primeira derrota? Vai tudo ficar em paz. Aí na primeira derrota vai voltar. Tá vendo? Porque não contratou, porque não se sustenta, porque ganha uns jogos, não ganha outro. E aí a gente dá a pressão vai isso. Ficar. A gente dá um grande espaço para isso. Mas a gente tenta analisar, obviamente, sem descartar, porque isso, obviamente, que é um fato, isso que é notícia, é muita gente, é um grupo considerável de torcedores, mas não dá pra gente colocar também isso como todos os palmeirenses pensam assim. Não estou dizendo isso, mas assim, além da questão, não, eu estou te falando porque palmeirenses e tal, a gente vê a manifestação, tem muito palmeirense aqui, que está em grupos de palmeirense, que tal, etc. O pessoal, tem um palmeirense aqui, ó, tá bravo? Não, esse tá tranquilo. Eu já ouvi também muita gente falar, isso é mimimi, o time é campeão de tudo e tal, isso é mimimi, pô, já estão insatisfeitos, pô, vai torcer para tal clube então para ver o que é bom, né? Tem gente assim, mas o barulho, ele vai crescendo, Prates, a coisa não acontece, a coisa não vem, não contrata, demora, entendeu? A gente começa também a concordar com isso. Aí tem um jogo que o Flamengo não ganha, daqui a pouco é um clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, não ganha, e aí a coisa começa a ferver. Então assim, a questão é a seguinte, as contratações, elas não precisam ser feitas só pelo barulho, elas precisam ser feitas porque o Palmeiras precisa dessas contratações. Acho que é o primeiro momento nessa gestão aí do Abel, que o Palmeiras... E é unânime. Né? É unânime. Isso todo mundo concorda. Precisa. Se o barulho está de mais ou está de menos, todo mundo concorda que precisa. O Palmeiras tem que ir ao mercado, tem que mapear esse mercado, tem que ver quais são os... É o Wallace agora? Vamos para cima. Porque o Palmeiras precisa realmente, pela primeira vez, ele precisa da reposição à altura. Nas outras vezes não, porque como o pessoal lembrou aqui, a gente já está falando há dias, nas outras vezes as contratações, cara, os caras que saíram porque o Palmeiras quis. Agora não era um desejo do Palmeiras. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro e o Danilo que chegou para a seleção brasileira. Então é isso, o Palmeiras precisa da reposição. Mas você já apontou para sábado e eu te pergunto, o que o Palmeiras tem que o Flamengo não tem? O que o Flamengo tem que o Palmeiras não tem na comparação para sábado? O que está faltando para um e para o outro que o outro tem ali um pouquinho ainda de sobra? Quase que você bugou minha cabeça. Lembra da música? O que ela tem que eu não tenho? Eu estava pensando nisso antes do programa. O que ela tem que eu não tenho? Em relação a isso. Porque assim, de repente o grupo do Flamengo nitidamente melhor que o do Palmeiras. Sim. Individualmente você diz, né, Praça? O grupo. Sim. Agora, o 11... Vamos fazer um coletivo. Vamos fazer um cara a cara. Não, tem um cara a cara. 11 para mim, o Flamengo hoje. A gente vai fazer até sábado. Hoje, acho que tem mais de um para ser. Hoje, o cara a cara ainda vou de Flamengo. Sim, mas com essa. De um lado, coletivo. De um lado a torcida gritando Real Madrid, pode esperar que a hora chegar, e do outro lado queremos jogador. Diretoria. A linha de 4 atrás, contando com o goleiro. Você está falando de Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. Aí esquece a linha de trás, vai do primeiro homem de meio campo pra frente. Não, esquece a linha de trás, não. Não. Passada essa comparação. Como que é? Passada essa comparação da linha de 4. São 5. A linha de 4. Você escolheria o Everton, a linha de Gustavo 4 goleiros. Palmeiras. Thiago Maia pra frente. Flamengo. Hoje, Flamengo. Todas as comparações? Você diz em todas? Porque você está falando do 11. Tem Flamengo, tem empate. Você está falando do 11. Eu estou falando do encaixe. O Thiago Maia para frente, o Palmeiras hoje não tem encaixe que já teve em outro momento. O que eu acho respondendo a sua pergunta, porque eu acho que isso ajuda. Vamos lá. O que o Palmeiras tem? O Palmeiras tem condição, a partir da sua linha defensiva, de dificultar o jogo do Flamengo. O que o Flamengo tem? O Flamengo tem condição, a partir da qualidade das suas peças. O Flamengo, quando pega o Nova Iguaçu, o segundo tempo do Nova Iguaçu, não acho que ele vai começar um jogo assim.
Quando você pega o segundo tempo do Flamengo contra o Nova Iguaçu, qual é a formação que está em campo? Thiago Maia. Sim. Quem são os 3 homens de meio campo? Você lembra? Gerson? Não. Everton? O de contra o Nova Iguaçu. Ele tem 3 homens de meio e 2 homens de frente. Saca que o Thiago Maia, inclusive, desculpa, saca? Quando você abre o campo contra o Palmeiras, essa defesa do Palmeiras, ela segura quanto tempo no início de temporada um ataque do Flamengo? Essas 2 linhas de 4 do Flamengo seguram quanto tempo uma escapada do Palmeiras? Eu acho que a coisa pode ficar aberta por isso. Só que é muito de um Palmeiras que pode travar o Flamengo do que exatamente algo que o Palmeiras pode fazer com a bola. O Palmeiras tem condição de competir contra o Flamengo, que ainda não foi testado do ponto de vista competitivo. Mas o Palmeiras nesses jogos até dá a bola, né, para o adversário. Né? Eu acho que quem vai querer ter a bola é o Flamengo, e o Palmeiras não vai se incomodar com isso. É isso. Tá tudo bem. Agora, o que eu acho o Flamengo ainda não foi testado no nível competitivo como o Palmeiras. Só que o Palmeiras, quando testado no nível competitivo, que foi um clássico contra o São Paulo, no fim de semana, o São Paulo com muito menos qualidade que o Flamengo, sofreu mais do que poderia. Essa tal linha de 4 que a gente tende a achar, né? Não, porque tem um lateral, tem outro lateral, tem 2 zagueiros que a gente conhece, tem para mim o melhor goleiro do Brasil. Beleza, mas eu já não estou vendo também essa linha de 4 como foi em outro momento. Eu já não estou vendo esse encaixe coletivo como foi em outro momento. Eu estou vendo um Flamengo que começa a se mudar. O que eu acho que é muito cedo. Só para terminar, o que eu acho eu vejo o Abel podendo fazer alguma coisa diferente. O quê? Para esse jogo. O quê? Um outro cara para fechar um corredor, saca um Hendrick, coloca um Rony apontado. Agora você está entrando na do Prato. Eu quero não. Agora está concordando com você. Eu quero não. Não. Você está querendo tumultuar. Eu quero não. Eu vejo que o Abel pode fazer. Não, só um jogo extremamente criticado, coitado. Eu não serei oportunista, William, em hipótese alguma. Eu fico até feliz pelos companheiros. Que eles param para pensar com mais tranquilidade. Eles sabem que muitas vezes é a utopia que a gente quer e a prática mostra outra coisa. Eu não vou me gabar disso. Hipótese alguma. Inclusive ficou quietinho aí. Mas eu quero que você seja honesto. Eu quero que você seja honesto. Eu acho que o Abel pode fazer isso. Sim. Daí eu achar que é a melhor opção, faria, é outra claro, coisa. Não faria. Eu não abro mão de um talento como o Hendrick para o jogo contra o Flamengo. Eu não abro mão. Porque eu acho que você pode se fechar, tentar bloquear o jogo do Flamengo, é muito mais um não jogar do que um jogar, e eu ainda acho que o Palmeiras tem condição de jogar quando tem a bola. E aí eu prefiro o Hendrick. É questão do talento. O talento para mim sempre vem em primeiro lugar. Aí a pergunta que eu acho que o Palmeiras tem é a condição de travar um jogo do Flamengo, mas não condição de jogar contra o Flamengo. O Palmeiras não conseguiu jogar contra o São Paulo. O Palmeiras teve dificuldade de jogar contra o São Paulo. Mas a defesa do São Paulo, Ferrarese, o Arboleda, legal. Mas não é uma outra circunstância sábado, Pedro? Não, mas é um jogo único, é um jogo o que eu tô falando o que eu tô falando vai sair mais que o São Paulo. Pode sair mais. O Palmeiras quando teve que jogar, vai ter muito mais. O Palmeiras quando teve que jogar contra o São Paulo, vamos puxar ele pela primeira etapa, primeiro tempo. O Palmeiras conseguiu jogar contra o São Paulo? Não. Mas o São Paulo amarrou o Palmeiras. Não, mas o que me leva a crer que o Palmeiras, caso tenha que jogar contra o Flamengo, um gol atrás, tendo que sair pro jogo, vai conseguir jogar. Esse Palmeiras, o grande problema dele para mim é com bola do meio para frente, nesse momento com o Abel. Ele não consegue. O Flamengo para mim tem mais condição. Então, nesse peso, né, que é um cobertor curto, a gente não sabe o que vai prevalecer, o encaixe da defesa do Palmeiras ou a qualidade do ataque do Flamengo. A gente não sabe, o Flamengo não foi testado. O Palmeiras ainda não pegou um ataque como o do Flamengo, a gente não sabe. Só que eu acho que hoje, pelo desenho coletivo, o Flamengo tem mais condição. Dezembro para trás, ano passado, acho que o Palmeiras, de um Flamengo que não vinha bem. No aspecto coletivo? Sim. Porque o que a gente discutia aqui era o seguinte. Não, estou te entendendo, porque o que a gente discutia aqui era o seguinte. Coletivo. É o Flamengo. Aquele Palmeiras brilhante coletivo, ele ficou para mim em dezembro. Ele ainda não se encontrou. Isso é legal. Porque o que a gente discutia aqui é o seguinte. Nesse momento da temporada, o que vai prevalecer? Começo de temporada. Vai prevalecer as características principais. Do Flamengo então, ou o individual? É o individual do Flamengo, a individualidade do Flamengo. E o coletivo do Palmeiras. Então, o coletivo do Palmeiras para você já não é aquele coletivo. Mas não tem como ser. Não tem como ser. Você perde 2 pilares. Você perde o eixo do time, que é o Danilo, desculpa, Praia. E você perde o melhor jogador, que é o Scarpa, e você ainda troca o Rony, fundamental de posição, para tentar encaixar o Hendrick. E tu vai gostar? Apresenta dia 2 de janeiro. Não tem como. Os primeiros 2 dias, praticamente, exames, testes. Tu joga dia 12, eu acho. Isso. 8 dias de treino. 8 dias de treino. Então o jogo agora. Porque, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente. A questão técnica. Tecnicamente o Palmeiras não conseguiu jogar. A questão física influencia muito na questão técnica. Claro. Porque tu perde velocidade, tu perde capacidade de pulmonar, tu perde reflexo. A condição física
ela influi muito na parte técnica. Tu fica mais lento, fica mais fácil de marcar. Então, isso influencia pro Flamengo também. Sim, só que o Flamengo voltou antes do Palmeiras. Tá. O Palmeiras voltou depois. E assim, o Palmeiras não, naturalmente o Palmeiras não vai ter atingido o nível do ano passado. E assim, os testes do Palmeiras são muito mais fortes, né? Eu também acho. Botafogo de Ribeirão, Série B do Brasileiro. Acho. Um bom time. São Paulo, Série A do Brasileiro. Clássico. O ano agora quase subiu. Contra o Vasco em Itu. O Flamengo jogou contra quem, cara? Não, mas Iguaçu, Madureira. Não, mas aí... Assim, eu joguei os dois campeonatos, cara. Não, assim, não, eu acho que não tem comparação. Dá pra comparar minimamente. Mas aí, calma aí. Você acha, Praz, aí, só pra entender. Você acha que o teste que o Palmeiras fez no Campeonato Paulista, ele em tese está minimamente mais preparado para um Palmeiras e Flamengo? É que eu acho que o debate do Flamengo é muito fora da curva. Ele está mais preparado. É muito fora da curva. Aqui não pode assim, o Palmeiras ainda não atingiu e o Flamengo me passa mais confiança. Porque os testes do Flamengo foram... Eu acho que tem uma coisa... não foi testado. Me corrija se eu estiver errado. O Palmeiras a gente sabe, o Palmeiras não é uma incógnita porque ele foi testado e não respondeu bem. Agora o Flamengo, a gente está... fazendo umas projeções em cima de... Mas o que dá para fazer é a projeção. Não dá para eu debater o teste que não teve. E quando tu fala na projeção, tu tem que botar isso Mas para mim tem outro aspecto. Tem que fazer um desconto, tem que fazer aquela margem de erro. Para mim tem outro aspecto. acho que esse Flamengo são 2 jogos, né? Porque o primeiro foi o time C e hoje vai ser de novo. Só tem 2 jogos. É o Madureira e o... Me corrija se eu estiver errado, Praz, porque você teve lá dentro. Foi 0x0 e o 5x0. Foram 3 jogos, porque teve aquele jogo meio de semana também que não emplacou e fim de semana, me corrija se eu estiver errado, porque eu acho que isso também entra na conta. E você teve lá dentro e eu não tenho a pretensão de achar que a gente vive mais isso. Sobre goleiro, de vez em quando eu discuto um pouco com o Praz. Sem querer ter a pretensão, já tendo, né? Claro, é porque você comenta muita pretensão. Não, mas aí eu paro aí. O Flamengo não teve o nível de teste que o Palmeiras teve, concordamos. Dentro do que o Flamengo poderia ter, o Flamengo teve algo que minimamente você não toca, mas você sabe que está ali. Que é um atacante que começou fazendo gol, é um meia que começou jogando, é um sistema que começou funcionando, independentemente de ser contra Nova Iguaçu, contra a Portuguesa. Considero isso. Mas também poderia não ter funcionado, como não funcionou, por exemplo, contra o Madureira. Isso funcionou em algum momento. Isso não entra na conta desse time que vai ter a bola. Algum mecanismo está encaixado, independentemente, repito, do nível de enfrentamento. Esse mecanismo está minimamente começando a encaixar. A qualidade ele tem. A confiança do cara que fez o gol ele já tem. Ele tem mais resultado que o outro, independentemente, repito, do nível de enfrentamento. Isso não entra na conta também para um jogo de início de temporada que sempre tem muito pouca coisa para colocar no balaio? O meu ponto é esse. O Palmeiras, o Flamengo, minimamente, o Flamengo tem mais a acreditar no comparativo com o final de ano do que o Palmeiras. O Palmeiras olha para o final de ano, aquele grande time de 2022, ele perde 2 jogadores, ele troca o Rony de posição, ele ainda não engrenou, a reposição não veio e ele tem uma final contra o Flamengo. E ele tem um clube, vamos botar as coisas positivas também. Sim, mas eu acho que isso pesa. Pesa. Eu acho que isso pesa. Esse contexto que tu montou, esse cenário que tu montou, pesa, ok, tem que entrar na conta, só que aí, eu acho que a gente vai discordar no peso que se dá isso. Eu acho que é isso. No peso que tu dá e no peso que eu dou. Concordo. Porque... a linha de defesa sólida ali pode travar. Pra Copa do Mundo, não, exemplo, na Copa do Mundo estavam criticando muito, que tem que levar fulano, ciclano aqui do Brasil, usar Hulk, Gabigol, que eles fizeram 30 gols. E o Gabriel Jesus, o Richarlison, não sei o que, fizeram só 15. Não, mas são 15 na Premier League. Então, assim, e a diferença está perto disso, Pedro. A diferença... Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.